para as semifinais do Paulistão, Verdão e São Paulo já começaram a disputa extracampo para definição do local e da data do jogo semifinal. Preciso te atualizar também sobre o... Thaís, o Beldia falando sobre esse confronto, o Alisson também falou ontem, disse que não é hora de pensar na grama, e o Lucas falou que dessa vez ele joga, lembrando que na primeira partida nem ele nem o Oscar jogaram. E aí, Arnaldo, você acha que isso pode entrar em campo? É algo que pode ter um peso nessa semifinal? Qualquer fagulha de polêmica vai alimentar, vai entrar em campo essa discussão. Agora, Luísa, não é uma questão de jogar ou não no gramado sintético. A polêmica que vai ser da semana é a seguinte: tem show no seu campo no sábado, no Allianz Parque, né? Com o gramado sintético, que eu acho sempre uma porcaria, é um lixo, para deixar bem claro. Grama sintética é lixo, não é futebol. Nenhuma liga boa tem grama sintética. Mas com a grama sintética você pode realizar no Allianz Parque. Já fui informado lá como funciona. 4 horas depois você pode fazer um jogo. Desmonta o palco, passa uma máquina tirando ali os metais que o palco possa ter deixado. 4 horas depois você pode ter um jogo, né? Então, show sábado, poderia ter o jogo à noite, poderia ter o jogo domingo. Domingo, provavelmente, a televisão vai escolher o Corinthians, TV aberta, como normalmente faz. Como em São Paulo a polícia não permite 2 jogos na capital no mesmo dia, restaria a feira. E aí o São Paulo não quer jogar na segunda-feira. Porque o São Paulo só joga segunda-feira. O São Paulo não joga domingos. Tanto que o jogo contra o Novo Horizontino foi segunda-feira, porque o Novo Horizontino jogava na quinta pela Copa do Brasil. Então acho que o São Paulo vai dar uma esperneada, protestar, mas vai acabar jogando na segunda, não é dele. Se o mando fosse dele, tivesse feito melhor campanha. Lá no Morumbi, aliás, o gramado do Morumbi ontem é uma maravilha, estava lindo depois do show da Shakira, conseguiu ser recuperado. Gramado bom, natural, exige investimento, exige menos shows, exige outras coisas, cuidados. O que eu acho dessa discussão, o Palmeiras até emitiu nota, se sentiu atingido festa dos jogadores. Para mim, essa questão do debate institucional entre os clubes ou entre os jornalistas, a questão agora está com a CBF. Grande parte dos jogadores do futebol brasileiro, os mais importantes, não querem gramado sintético. Antes do congresso do próximo Campeonato Brasileiro, a CBF tem que estabelecer um calendário de retirada do sintético. Ponto. Tem que acabar. Essa bizarrice, que é uma facilidade comercial, tem que acabar. E aí se estabelece um cronograma de retirada do gramado do Allianz, do Newton Santos, da Arena da Baixada, porque os jogadores não querem mais jogar nesse lugar, nesse piso. Não é gramado, é piso, porque em nenhuma importante do mundo existe esse piso. E o Brasil, para querer ser uma liga importante, tem que retirar esse piso e ponto final. Agora, isso não é para hoje, para amanhã, para o jogo do Allianz. O São Paulo vai ter que encarar o Palmeiras no Allianz. Paciência. Quem vai jogar, se o Lucas vai jogar ou não. Acho até, aí vendo como o São Paulo, talvez tenha assim, mais enfrentou o Palmeiras no Allianz esses últimos anos todos, como os jogadores do São Paulo se comportam no Allianz. De jogo do sintético, pro tipo de jogo, o Luciano talvez seja mais afeito ao gramado sintético, ao tipo de jogo, do que o Oscar, por exemplo. O Lucas não, é outro tipo, porque o Oscar, jogador mais leve, um jogador, ele sente mais dificuldade. Essa bola maravilhosa que a gente viu, metida no gramado sintético, ela teria ido batido lá no tabuleiro, lá atrás do gol e voltado. Porque ela corre que nem é que nem você jogar bilhar naquele feltro maravilhoso ou numa mesa de sinuca de cimento. A bola corre 20 vezes mais. Esse passo do Oscar aí pro Lucas, no gramado sintético, ninguém pega, nem o Bolt pegaria, né? É um outro tipo de jogo, e acho que o São Paulo talvez faça escolhas no seu time em relação ao gramado mesmo, ao tipo de adaptação do atleta ao gramado, e aí eu acho que o Luciano
pelo que mostrou em todos os jogos que disputou lá, sabe se virar melhor no piso sintético do que outros jogadores. É uma possibilidade, por exemplo. Mas o São Paulo vai ter que jogar no campo do Palmeiras, porque o mando é do Palmeiras. Quem fez a melhor campanha é do Palmeiras. O Palmeiras escolhe onde joga e ponto. Por enquanto, ele tem um campo sintético permitido. Espero que em breve isso não seja mais permitido, porque não faz o menor sentido. Tem a polêmica do gramado sintético e tem uma... Oi, Renato. Porque aconteceu uma coisa muito engraçada aqui no Rio em relação à questão do gramado sintético. Vários jogadores do Vasco se disseram e fizeram questão de se manifestar contra o gramado sintético, que é uma opinião quase que unânime, né, entre os jogadores. E aí o que o Vasco fez? Passou o jogo dele com o Flamengo, que ia ser no Maracanã, para o Newton Santos no gramado sintético, com a justificativa que era para tirar o Flamengo da sua zona de conforto. Adiantou? Não. O Flamengo ganhou da mesma maneira e agora vai ter o segundo jogo no Maracanã, na grama natural. Então, essa coisa do gramado sintético, o futebol brasileiro precisa realmente dar uma parada para botar ordem na casa. Porque você vê um clube como o Vasco, o presidente dele, cujos jogadores disseram que não gostam de jogar no gramado sintético, optar por levar o seu jogo semifinal para o gramado sintético do Botafogo, no Newton Santos. Então, eu acho que está realmente na hora de um freio de arrumação, porque às vezes as pessoas falam uma coisa e fazem outra, como foi o caso do Pedrinho aqui, presidente do Vasco. Renan, estamos de volta na TV e também no YouTube, e agora eu quero rapidamente só a resposta, Renan. Em qual elenco você jogaria nesse momento? São Paulo. O Pablo Maia machucou, pô. Curto e grosso. Aí jogaria, entendeu? Tem espaço. Entendeu? São Paulo. A gente vai ver os melhores momentos desse 1-0, placar magrinho do São Paulo contra o Novo Horizontino, gol só no segundo tempo, a primeira chance de fato do São Paulo só aos 31 minutos. O torcedor sofreu, mas classificou, Renan. E a gente estava falando um pouquinho dos problemas de criação do São Paulo. Passa em que parte desse problema de criação a gente pode colocar na conta do Zubeldia? Domi, para hoje, assim, a gente não vê mais treino, né? Vocês na imprensa que assistiam tanto treino, todos os treinos, na verdade, quando eu jogava, hoje a gente não vê, hoje a gente não assiste. Hoje, eu do lado da imprensa, eu não consigo ver os treinos, então eu não sei quais são as coordenadas do treinador, o que ele manda fazer. Só que eu achei muito da postura dos jogadores. Ele montou o time exatamente como eu montaria se fosse o Zubeldia, mas eu vi um time estático, um time lento, um time sem criatividade, um time sem movimentação, um time muito estático. Então isso não passa pelo treinador. Eu acho que, pelo menos eu vejo como impossível o treinador falando, Oscar, fica paradinho aqui, só toca do lado com lentidão. Né? Então isso aí eu não coloco na conta dele não, eu coloco mais na conta dos jogadores. Essa falta de criatividade, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi um time mais propositivo, pegou a bola, jogou com mais dinâmica. E aí, apesar da velocidade do Lucas é inacreditável, ele sai muito atrás do Donato e chega muito na frente. Mas olha para o jogador, o da direita, o César, a movimentação, ele errou, ele virou o corpo lá para a lateral do campo, ele tem que marcar o jogador por dentro, ele tem que dar o lado, né? Ele tem que dar a lateral do campo pro Lucas, e ele foi para a lateral e deixou a parte central, deixando no mano a mano com o jogador, que apesar de estar bem, concordo com o Celso, ele estava bem no jogo, é um jogador que ganhou todas as bolas aéreas, mas ele é mais lento, ele fica na cobertura e ele é lento. Então o César também ajudou nessa possibilidade de jogada do Lucas aí. Perfeito, é muito legal essa sua análise, Renan, eu amo. A gente tem que fazer sempre isso, mostrar o gol e você falar quem que errou, onde que errou, pra gente ficar de olho, é muito boa. Agora, a gente falou bastante, né, Renan, nas outras lives sobre o Zubeldia, sobre essa pressão, essa classificação, independente do resultado da semifinal, tira um pouco do peso? Dá uma calmadinha, né, Domi? Ele teve uma semana de trabalho, coisa que nenhum treinador teve desde que começou o campeonato, desde que começou a temporada, né?
Aí não é culpa dele ter feito uma pré-temporada sem sentido nenhum, na minha opinião, lá nos Estados Unidos. Aí não é culpa dele, é culpa da diretoria, né? Mas ele teve essa semana de trabalho, vai ter mais uma agora até a semifinal, né? E dá uma tranquilizada, né? Agora, se você for eliminado pro Palmeiras em casa, né? O Palmeiras jogando em casa, você ser eliminado pro Palmeiras, tendo ali um jogo minimamente equilibrado contra o dono da casa, acredito que vai ser muito mais... as pessoas vão entender, a diretoria vai entender de uma forma mais tranquila do que se fosse eliminado hoje pro Novo Horizontino com 55 mil no Morumbi. Aí eu acho que como diz um amigo meu, Leandro Guerreiro, ia azedar o pé do frango do Zubeldia, mas nas circunstâncias de jogar contra o Palmeiras, no Allianz, fazer um jogo equilibrado e perder num detalhe, que é normal, aí eu acho que a situação dele fica mais tranquila e eu acho que ele achou o São Paulo. Ele precisa encontrar o equilíbrio, mas ele achou a formação ideal para o São Paulo jogar, na minha opinião. Difícil, um jogo complicado, principalmente no primeiro tempo. Vai começar pela escalação. Acho que o Zubeldia colocou em campo aquilo que todo mundo gostaria que ele colocasse, né? Não colocou o Sabino e deslocou o Alan Franco pelo lado direito, deixou o Samiro no banco de reservas, apostou no Ferrarese e teve aí a zaga, onde todos acreditam até ser a ideal hoje no time do São Paulo. Manteve o Cédric na direita, o Enzo Dias na esquerda, o Alisson fez a função de primeiro volante com o Marcos Antônio como a segunda opção e Luciano fora do time, que era o que muita gente pedia. Então acho que é uma prova também de que o Zubeldia não é teimoso como muita gente diz. Eu acho que ele tem muitos defeitos, eu acho que ele tem muitos problemas, mas ser teimoso não é um deles. Sempre em que algumas oportunidades ele teve que mexer no time, ele mexeu. Ano passado ele tirou o Luciano e colocou o William Gomes. Deu tudo bem que depois ele acabou voltando. Agora parece que ele vai se fidelizar no esquema com 3 zagueiros. E aí, hoje ele colocou, dos que ele tinha à disposição, ele colocou aquilo que ele tinha de melhor, onde todo mundo acreditava que era o melhor para esse time. Então, é uma prova também de que o Zubeldia ele não é esse teimoso como todo mundo pensa. Mas, principalmente no primeiro tempo, o time teve muitas dificuldades. Um time que não tinha absolutamente nada a não ser o chutão, a bola longa e o Caleri que se trombava e tentava resolver alguma coisa. O primeiro tempo, até de postura, foi muito fraco. São Paulo se deixou até, de certa forma, mesmo tendo mais posse de bola, que fosse se fosse mais reativo, e o Novo Horizontino que tivesse mais as ações ofensivas. Então, assim, primeiro tempo para se esquecer, foram mais de 52 mil vozes aqui que acompanharam um time apático, xoxo e que não conseguiu entregar. Já na volta do intervalo, aí a gente ouve algumas mudanças e acho que o Zubeldia, a gente tem algumas questões com ele, né? Principalmente desse lado caricato, que é o ame ou odeia esse lado fora do campo de jogo, que é o Zubeldia, que chuta a garrafinha, que faz essas peripécias, que dá carrinho e tudo. Mas acho que esse ponto foi importante, porque ele pegou talvez o sentimento de 52 mil pessoas que estavam aqui no estádio contra a arbitragem da Edna Alves Batista e descarregou ali. Descarregou, foi pra cima, questionou a arbitragem e acabou tomando o cartão amarelo. Só que talvez essa energia que ele teve, ele pegou essa energia e jogou no vestiário, o que fez com que os jogadores do São Paulo voltassem pelo menos um pouco mais elétricos, né? O São Paulo que não fez alterações na volta do intervalo, mas o Zubeldia, a postura foi diferente, ele fez com que esse time tivesse uma postura diferente. Em um segundo tempo onde o São Paulo pelo menos mostrou coisas positivas. Eu acho que o segundo tempo fala bem mais do que esse time pode entregar do que a primeira etapa. O São Paulo no campo de ataque, tentando trocar passes, era um adversário difícil. Dos 4 grandes, o São Paulo pegou o pior adversário. O adversário mais encaixado, mais difícil de ser batido. E mesmo assim o São Paulo no segundo tempo teve uma boa postura, pressão pós-perda, teve algumas jogadas interessantes. Até a jogada do gol que, assim, foi uma cena de novela, sabe? Foi acho que novela não, acho que foi uma cena romântica daqueles filmes de Hollywood. Porque é o Enzo Dias desarmando na sua melhor característica, toca pro Oscar e o Oscar, no contragolpe em velocidade, lança um arco ali pro Lucas Moura que
foi surreal. O Lucas Moura, no seu arranque, vence a zaga, deixa o Caleri em totais condições pro Caleri, ó só, faz e me voe. E tocaram no Caleri, o Caleri que tá fazendo um bom início de temporada no Paulistão, tem sido importante, não só na briga, mas também com alguns números importantes. E o Caleri também precisava desse gol decisivo, né? Até para que ele tenha ainda mais, como podemos dizer, mais confiança para a sequência da temporada, porque é importante. O Caleri é útil, o André Silva é útil, o Luciano é útil, o Ferreirinha é útil, todos esses jogadores de São Paulo têm, eles serão úteis em alguns determinados momentos na temporada. Então é importante você tê-los sempre 100%. E aí o São Paulo depois, né, teve uma queda, o Novo Horizontino até começou de fato a ter oportunidades, mas aí depois o São Paulo controlou o jogo, até as alterações ajudaram um pouco, o André entrou bem na partida, o Ferreirinha ia fazendo um golaço de Almanac, mas é um lance que é característico do Ferreirinha. Ele dribla 1, 2, 3, faz uma jogada genial e no momento de decidir, no momento de tomar a decisão correta, ele acaba se equivocando. Ele poderia chutar de uma forma e eu poderia tocar para os companheiros que estavam do lado. Ele não fez nenhum dos dois, chutou torto e a bola foi para fora. Numa cena bem caricata de como é o Ferreirinha realmente, mas foi um lance interessante e assim, no fim das contas, o São Paulo que consegue a sua classificação. É um São Paulo que de fato mostrou que tem algumas coisas positivas, mas que também tem muito a melhorar. Essa é a principal marca do trabalho do Zubeldia. Quando a gente acha que pode engatar, tem muita coisa para melhorar. Então acho que esse esquema de 3 zagueiros é algo novo. Acho que também não dá para, no dia para noite, ele adotar esse esquema e pronto, resolvido, vamos jogar o melhor futebol do mundo. Acho que ainda vai levar tempo, e o tempo que ele conseguiu aqui. Com a vitória de hoje, o Zubeldia está garantido no comando do São Paulo, mesmo em caso de perda na semifinal ou numa eventual final. Óbvio, a não ser que seja algo vexatório, algo de goleada, um massacre, mas uma derrota simples, o Zubeldia vai continuar no cargo. Hoje foi muito importante para o Zubeldia se manter no cargo, independentemente do que acontecer na semifinal, obviamente. Não sendo algo fora da curva, o Zubeldia continua no comando do São Paulo. Ele ganhou pontos aqui e pontos que ele tem que usar da melhor forma. Esse esquema com 3 zagueiros tem que ser mais lapidado, tem algumas questões ainda a serem alinhadas, talvez, quem sabe, tentar resgatar outros jogadores ali para melhorar esse esquema com 3 zagueiros e quem sabe revezar. Hoje o Luciano foi até interessante, a gente vai tentar apurar melhor esse caso. Então a gente vai só fazer um comentário breve. Me estranhou o Luciano não ter entrado. Tô gravando aqui antes até da coletiva, quero ver até que o Zubeldia vai falar sobre o Luciano, se teve alguma coisa, porque pode ser a coisa mais simples de, o Luciano não estava tão bem, ou foi por opção de jogo ali, eu achei que não era jogo para ele. Pode ser, mas estranha o Luciano não ter entrado durante a partida. Era um jogador que era titular absoluto, que era um dos queridinhos dele, que tem um relacionamento muito bom com ele, mas foi estranho o Luciano não ter entrado. O Zubeldia sempre dá ali um jeito de colocar o Luciano. A torcida pediu também a entrada do Luciano, mas ele não entrou. Então fica esse caso curioso, fica essa questão, o que aconteceu de fato para o Luciano não ter entrado. Ele fez 5 substituições, entraram, deixa eu ver se eu lembro, entraram Wendel, André Silva e Bobadilha, depois entrou o Ferreirinha e entrou o Sabino. Foram 5 trocas e o Luciano não fez parte dessas trocas. Então é algo bem interessante, não questiono, mas acho que é só um ponto a ser levantado, porque o Luciano é muito importante nesse time, como eu disse, vai ser útil em alguns momentos. Pode não ser titular absoluto, mas é um cara que precisa jogar pelo menos de uma maneira interessante, com minutagem interessante, porque é um cara que vai ser muito importante. São Paulo classificado, 1000 maravilhas, tudo bom. Só que agora é o momento da diretoria do São Paulo mostrar que tem bastidor. Por que eu falo isso? A Federação Paulista separou 2 datas para semifinais, o sábado e o domingo. O domingo é preferência da TV aberta, que é a Record. E a Record a gente mas a gente leva a crer que o Corinthians, que é o time com a maior torcida no estado, e o outro lado, o Santos, que tem o Neymar. A gente leva a crer que sempre houve essa preferência pelo Corinthians, então que a TV vai escolher Corinthians e Santos. Então, o jogo do domingo está escolhido. Não pode acontecer outro jogo no domingo por conta da lei do futebol paulista. Então, o que vai acontecer? O jogo deveria ser no sábado. Só que no sábado, não sei se você sabe, tem show no Allianz Parque. E aí, o que faz? E aí o São Paulo vai aceitar, por exemplo, jogar na segunda-feira?
Só que aí, se você jogar na segunda-feira, é um dia completamente ruim para todos, para todo mundo é um dia ruim. E só que vai beneficiar o Palmeiras, que vai ter o seu campo. Ou você vai ter uma força de bastidor e falar, eu quero jogar no sábado e ponto final. Impõe isso. Será que o São Paulo vai ter esse bastidor ou vai aceitar jogar na segunda-feira? Pode até ser, porque aí pode entrar no mérito de ter um tempo maior de descanso, né, do que jogar no sábado. Aí vamos ver o que Carlos Belmonte e Casares vão decidir aí que é o melhor para o São Paulo. E só para a gente fechar, eu espero muito que, independente de onde acontecer o clássico, o choque rei entre Palmeiras e São Paulo, que não me inventem Rafael Claus apitando, né? Porque também só falta, porque a gente viu o que a Edna aprontou aqui, sabe? Uma árbitra que tem um histórico de prejudicar o São Paulo, que tem um histórico de arbitragens questionáveis no São Paulo. E, aliás, o primeiro tempo dela foi ruim, mas o segundo não foi tão ruim assim. E acho que ela até errou a favor do São Paulo, a dar a falta em cima do Ferreirinha e ainda expulsar o jogador do Novo Horizontino. Mas que o Claus não apite. Que a Federação Paulista não invente, que o São Paulo não aceite que Rafael Claus apite o clássico contra o Palmeiras, porque o histórico já fala por si só. Então, acho que é mais ou menos por aí. Combinado? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Vou me despedir daquela linda forma, te deixando aí a par da visão do estádio do Morumbi. Se inscreve no canal. Hoje tem live, hoje é terça. Amanhã vai ser terça que eu tô gravando. Então, terça, às 7 horas, estarei ao vivo aqui no meu canal, com o Ilídio, trazendo toda a repercussão aqui da partida. Um abraço, tchau. Hora de falar sobre Palmeiras versus São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O jogo vai acontecer só no final da semana, talvez na segunda-feira. Mas já dá para dizer que a partida começou no extracampo, com o São Paulo, depois de vencer o Novo Horizontino por 1-0, com o gol do Caleri na noite dessa segunda-feira, trabalhando para a partida acontecer no sábado. Palmeiras fazendo e mexendo seus bastidores para jogar apenas na segunda-feira. E a confusão tem a ver com o show do Offspring no sábado no Allianz Parque. O Palmeiras e o São Paulo teriam algumas possibilidades para jogar no final de semana. No sábado, o Palmeiras não quer, porque a partida tem mando na casa do Palmeiras. E dessa maneira o Palmeiras não poderia jogar em casa. No domingo, embora a TV Record já tenha anunciado a sua intenção de transmitir o jogo entre Corinthians e Santos, partida marcada para a Neoquímica Arena, sobraria a segunda-feira. São Paulo trabalha nos bastidores para que Palmeiras e São Paulo seja confirmado no sábado, o que obrigaria o Verdão a mandar a partida fora do seu estádio. Enorme prejuízo técnico, especialmente também por conta da condição do gramado, que é sintético. A alternativa pro Palmeiras é batalhar nos bastidores para a realização do jogo na segunda-feira. Dessa maneira, Corinthians e Santos se enfrentariam no domingo, São Paulo e Palmeiras jogariam no Allianz Parque na segunda-feira com lotação completa. Os responsáveis pelo show do Offspring garantem que conseguem desmontar o palco e entregar o estádio 100% de público, com 100% de público, para segunda-feira. A tendência que a gente tenha no domingo, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena às 18h30 e na segunda-feira no Allianz Parque às 20 horas, Palmeiras e São Paulo. São Paulo vai brigar, mas até um certo ponto não pretende criar muito desgaste por conta dessa situação, até porque segunda-feira tem se tornado um dia habitual. São Paulo jogou as quartas de final contra o Novo Horizontino na segunda-feira. O fato de o São Paulo e o Palmeiras não jogarem na próxima semana também é mais um trunfo do Verdão nessa negociação. Acabou agora há pouquinho no Morumbi, São Paulo 1, Novo Horizontino 0. São Paulo classificado para a semifinal do Campeonato Paulista, vai pegar agora o Palmeiras. Jogo bem difícil, jogo físico, jogo bruto, jogo de choque, muito mais difícil que as outras eliminatórias dos grandes. São Paulo chegou ao gol no segundo tempo com uma jogada dos seus 3 principais jogadores. Oscar para Lucas serviu, o Caleri fez o gol. Depois o São Paulo se defendeu super bem, acho que o esquema de 3 zagueiros prova que dá uma segurança. O São Paulo não foi atacado, assim, conseguiu a classificação com ressalvas, mas conseguiu. Nos anos anteriores tinha morrido nessa fase, uma vez com o Carpini, outra vez com o Rogério Ceni. Agora é outra conversa. Só os grandes, como visitante no Allianz Parque, São Paulo é azarão, não é o favorito, talvez dos 4 grandes seja aquele que tenha menos repertório, mas o São Paulo é um time competitivo, e nesse sistema pode causar dificuldade ao Palmeiras. Já causou uma vez, pode causar de novo. O mínimo o São Paulo fez no Paulista.
chegar à semifinal da competição. Que dê um respiro pro trabalho do Zubeldia. Qual